O tema que nós vamos, fala comigo assim, olha, impactando a geração e marcando a história. É sobre isso, é o que Deus quer fazer comigo e com você. Hoje de manhã na Nova Vida eu estive pregando lá na escola bíblica e eu estava falando sobre uma geração que está, o compromisso geracional, o compromisso de uma geração com a outra. Não pode a próxima geração se levantar e não conhecer o Senhor. É sinal de que a nossa geração falhou. Seu filho não pode passar batido, viver no mundo aí fora e falar assim: eu não tenho um testemunho, eu não conheço o Senhor. É sinal que eu e você falhamos com ele. Então a nossa geração, ela tem que ensinar para a próxima geração, que é dos nossos filhos, a amar e respeitar o Senhor. Por isso que o tema de hoje é qual que é? Você desculpa porque eu sou professor, então eu costumo pedir para a pessoa repetir, amém? Mas não vai embora ainda, por favor. Então vamos lá. Eu vou estar conversando e usando um outro grande homem de Deus. Pode passar para mim, por favor. Ô irmão, não sei porque que o meu negócio não está passando. Será que... Depois você pega o seu negocinho, seu passador, de repente ele funciona. O meu está com problema. C.S. Lewis, quem o conhece? C.S. Lewis, ele é o autor. Quem já viu assim, A Feiticeira, o Guarda-Roupa e o Leão? Quem já viu aquele negócio? É do C.S. Lewis. Ele é o autor daquela série toda. E ele diz uma frase muito interessante, ele fala assim: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Se você tem ou conhece alguma criança raquítica, ela não desenvolveu porque não teve o quê? Crescimento, não teve continuidade. As suas células não continuaram desenvolvendo, então ela parou. Então não existe mudança sem crescimento. Fala assim: para eu mudar, eu preciso de crescer. E para crescer, precisa de continuidade. Por isso que tem muitas pessoas fracas na fé, porque elas não têm continuidade. Ela começa hoje amando o Senhor, se destaca em muitas coisas, quando é no dia de amanhã, ela desiste, ela abre mão. Nessa pandemia o trem ficou terrível, irmãos. Tem pessoas que nunca mais vão voltar na igreja. Um dia desses eu estava chateado, falando com Deus, falando do Senhor, aí a gente começa a lembrar dos irmãos que não voltaram. Deus virou para mim claramente, que eu quero falar para você nessa noite, você que está me assistindo também, se você for um dos tais. Deus falou comigo assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem todo mundo que está na igreja vai para o céu, e nem todo mundo das famílias vai para o céu também. Então eu fiquei meio assim preocupado, porque Deus é um Deus que nos ama, mas Deus não vai colocar ninguém no céu que não queira ir para lá. Pastor, mas todo mundo quer ir para o céu? Não, hoje nós temos uma terceira via e não é política. Porque hoje fala de terceira via, você acha que é política, né? Não é política, não. Hoje nós temos uma terceira via, que é o seguinte: antigamente, quando eu era criança, era céu e inferno. Quem lembra daquele quadro dos dois caminhos? Dos dois caminhos. A gente olhava para aquilo lá, e eu olhava para o lado esquerdo. Eu cresci num lar evangélico. Eu olhava para o lado esquerdo, que era o caminho largo, que vai para a perdição. Irmão, o caminho era legal demais. Falou: meu Deus, eu não posso ir para ele. Era boate, era um monte de coisa. E o caminho da direita era o caminho estreito, que leva para o céu. Aquele caminho assim, cheio de florzinha e tal, mas um caminho sem muita coisa. Eu quero te falar uma coisa: sabe qual que é o problema do pecado? É que ele é gostoso. Se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava, né? Não adianta você falar pecado, ele é gostoso, porque ele satisfaz a carne, mas ele detona o espírito. Então, quando eu estava... quando lembrava desse quadro, os dois caminhos, e o Senhor me falou assim: agora tem um terceiro. Eu falei: tem três, pastor, Senhor? Eu não sabia qual é o terceiro. Ele falou: tem céu, terra. Tem céu, inferno e terra. Terra é a terceira via. Eu falei: por quê? Porque ele falou que tem muita gente, inclusive dentro das nossas igrejas, que não querem morrer nem para o céu nem para o inferno, que eles amam a terra. Só que as coisas desse mundo, todas elas são passageiras. Eu tenho um amigo que morreu ontem, foi enterrado hoje pela manhã. Tudo aquilo que foi acumulado acabou, não leva nada. Então eu quero te falar: para onde que você está preparando para que a sua alma possa passar o resto da eternidade dela? Porque eu e você aqui somos um povo de uma duração, nós temos uma duração muito curta aqui, muito curta, no máximo 120 anos, e ninguém está chegando aos 120. Para onde você vai?
Seguindo aí. Fui eu agora que passei? Fui eu? Agora eu estou conseguindo. Fala assim, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então vamos lá, Daniel capítulo 1, verso 17. Não vamos ler tudo que não dá, tá, irmãos? Porque senão vocês vão embora mesmo. O verso 17 diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Aqui está falando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, 4 jovens que saíram da terra de Israel, ou bem dizendo, da terra de Judá, né? A própria nação ali, depois da divisão, Judá e Israel, Judá ficou como capital própria Jerusalém. Então eles foram levados para o cativeiro babilônico. Deus havia falado que isso ia acontecer. E ali no cativeiro babilônico, o que acontece? Deus coloca esses 3 jovens, os 4, desculpa, e esses 4 jovens desse texto, eles fazem algo sobrenatural. O que eles fazem? Eles não aceitam se misturar com as coisas de Nabucodonosor, e eles são encontrados mais sábios, mais espertos, mais bonitinho, igual eu. Não, também. E Nabucodonosor colocou eles para serem os seus principais ali, pessoas que estariam junto com ele, respondendo por províncias. Falamos muito de Daniel, conhecemos muito Daniel. A história de Daniel ela é famosa, mas nessa noite eu quero falar sobre a história desses 3 jovens. Eu quero falar sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Amém, irmãos? Por quê? O que Deus te deu, o que Deus deu para aqueles 3 jovens, o que Deus já colocou na sua mão, você tem algo de Deus, amém? Não tem ninguém que não tenha um dom. O que Deus te deu pode transformar a sua vida e transformar o mundo. Deus nunca transformou o mundo com multidão. Deus sempre chamou um homem, e através desse homem ele muda a história. Você pode ser um dos tais. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você pode ser um dos tais. Amém? Então, você está pronto para esse desafio? Quem está pronto para o desafio? Pastor Paulo, você não lembra, você não imagina de quem que eu lembrei quando eu coloquei essa frase aqui. Se você está pronto, você não lembra não? Faleceu no início desse ano. Era um pastor que veio algumas vezes do Brasil, chamado Rob Carman. Pastor Rob Carman, ele sempre, quando ele ia começar: are you ready? Hein? Você está pronto? Vocês estão prontos? Amém? Eu não sou ele não, tanto é que ele grita, eu não sei gritar, né? Mas a gente vai caminhar aí. Se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o quê? O seu cérebro. O cristianismo, muitos tinham que pessoas crentes eram pessoas estúpidas, pessoas pobres, né? Pessoas vindas das favelas, pessoas que não sabiam pensar, e descobriram que essas pessoas que eram insignificantes aos olhos dos homens se tornaram um povo que transformou nações. Porque Deus, quando entra na vida de alguém, Ele transforma a nossa forma de pensar. E um simples pescador se torna um dos maiores apóstolos da história da igreja. Amém, querido? Nunca menospreze quem você é. Nunca menospreze as pessoas que estão do seu lado, porque Deus tem levantado pessoas simples para grandes propósitos. Deus tem levantado aqueles que achavam que não são, e Deus está fazendo com que essas pessoas se tornem pessoas que vão impactar as nações. Como o pastor Paulo mesmo falou, começou com 2 a conversão da sua família, e agora uma família inteira, pessoas e pastores surgindo. Por quê? Porque uma pessoa obedeceu o chamado do Senhor, uma pessoa se colocou na brecha. O Senhor, Ele clama por isso: busquei dentre eles um para que estivesse entre mim, na brecha entre mim e essa cidade, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Deus não precisa de multidão, Deus não precisa desse monte de gente. Deus pode tirar você aqui e fazer uma mudança nessa nação que você nem imagina. Deus quer impactar esse mundo por pessoas obedientes. É por isso que eu quero falar sobre esses 3 jovens. Quantos já ouviram falar da fornalha de fogo? Quem nunca ouviu falar? Todos já ouviram falar, amém? Então eu não vou ler o texto todo, mas eu vou citar o texto, amém, irmãos? Para a gente ganhar tempo, porque o texto, ele é longo. O texto está aí em Daniel, no capítulo 3,
Daniel capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 30. Nabucodonosor, ele decidiu construir uma estátua de ouro e colocou na província, lá no campo de Dura. E quando ele colocou ali, ele falou para que todas as pessoas, que quando ouvissem o saltério, a harpa, a gaita e tudo quanto era instrumento, elas tinham que se curvar diante daquela imagem de ouro. Quem não se curvasse morreria na fornalha quente. Fala, na fornalha quente. Olha só. Então ele mandou tocar, tocou. Aí de repente uns boca dura, nós vamos falar sobre isso aqui, viraram e falaram: rei, o senhor lembra que o senhor falou que todo mundo tinha que curvar? Ele falou: lembro. Tem uns hebreus aí, uns judeus, esse povinho de nada, tem uns 3 aí que o senhor colocou como líder. Esses 3 não se curvam, e além disso nem aceitam o Deus que nós servimos. Eles não adoram os deuses que nós na Babilônia servimos. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou assim: manda chamá-los, Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que vocês não se curvarem? Então eu vou falar para vocês, eu vou mandar tocar tudo de novo. Se vocês não se curvarem, eu vou mandar vocês para a fornalha. Quantas vezes mais acesas? 7 vezes, engraçado, né? 7 vezes mais, te lembra alguma coisa? 7 vezes mais. Ninguém quer a fornalha acesa 7 vezes mais. É ou não é? Todo mundo quer bênção 7 vezes mais. Mas a fornalha acesa ninguém quer 7 vezes mais. E eles testemunharam ali, nós vamos falar sobre isso. Depois foram lançados da fornalha, o 4º homem estava com eles, amém? Eles saíram intactos daquela fornalha. E o rei colocou um decreto que era para todos servirem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não tem Deus que livra como o Deus desses homens. E nessa proposta desse tema eu quero trabalhar com você sobre alguns propósitos de Deus. Quem está pronto? Fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós estamos aqui por Tua causa, não existe outra razão. Nós não viemos aqui para receber, porque o culto não é para nós, é para o Senhor. Nós viemos Te entregar, cultuar ao Senhor, render a adoração que só o Senhor merece. Prepara o nosso coração agora para a palavra também. Nós já Te adoramos, já ofertamos, e ó Pai, a Tua palavra declara que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós Te adoramos, tocamos o coração do Senhor com a nossa adoração, Te servimos com aquilo que o Senhor tem nos dado, nós Te alegramos, e o Senhor retribui com força, e o Senhor há de nos fortalecer nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Eu sou insignificante aqui hoje à noite, mas o Senhor é a pessoa mais importante, e quando o Senhor fala, o Senhor atinge cada um de nós, não de acordo com o que queremos, mas de acordo com aquilo que necessitamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, qual que é a história desses homens, e o que Deus quer fazer comigo e com você, para que a gente venha transformar a nossa geração. O Brasil está correndo muitos riscos, irmãos, atualmente, mas Deus tem nos mostrado que quem resolve o problema do Brasil não é um presidente, não são os deputados e senadores. Quem resolve o problema dessa nação se chama uma igreja quebrantada, uma igreja que ora, que clama ao Senhor. É por isso que Deus, durante essa pandemia, nos levou muito à oração. A igreja não podia congregar, não podia fazer isso, mas ela podia orar. Então nós nos voltamos à oração, e Deus está mudando a história. O Brasil vai ser um país de ponta, eu creio em nome de Jesus Cristo, não para a glória de presidente ou do povo, porque Deus vai ter nações, escuta o que eu estou falando. Deus vai ter nações que, quando o anticristo se voltar contra Israel, que Jesus estiver voltando, algumas nações não vão seguir o anticristo. Está na Bíblia. E eu creio que nós podemos ser, lógico que eu não vou estar aqui, que eu vou ter sido arrebatado, amém? Mas terão nações, e nós vamos voltar com o Senhor, mas algumas nações não se renderão aos caprichos do anticristo. Nações que Deus permitirá que elas entrem no milênio com o Senhor Jesus Cristo, e eu creio que nós podemos ser essa nação, amém, irmãos? Nós temos que preparar essa nação para o arrebatamento, mas para que essa nação seja uma nação separada para o Senhor também, em nome de Jesus Cristo.
E para isso eu tenho que impactar a minha geração. Você tem que impactar a sua geração. Você que é pai, tome cuidado com o seu filho. Você mãe, cuide do seu filho. Você filho, honre os seus pais. Por quê? Porque o mundo está de olho em nós. Eles querem ver qual é a nossa diferença para aqueles que estão lá fora. Irmãos, nós não sabemos o que está acontecendo, as desgraças que estão acontecendo hoje nas famílias, irmãos. As professoras estão super preocupadas. Na hora que os meninos voltarem, que pedir, faça um desenho da sua família. Elas estão com medo do que tipo de desenho que as crianças vão fazer. O abuso cresceu demais. Por quê? Porque nós não estamos prestando atenção. Hoje de manhã eu falei, eu quero repetir. 85% das pessoas que vêm para Jesus são de 15 anos para baixo. O mundo tem mais de 50% de crianças. Mas nós gastamos pouco dinheiro com as crianças e gastamos com adulto que não quer saber nada de Jesus. Nada de Jesus. Tem um professor nosso, agora ele não está dando aula lá, né, e tal, o pastor Jair, ele falava assim, crente velho vira demônio. E eu vou falar, não os crentes velhos daqui, é lá da Nova Vida. Não são vocês também não, se alguém ouvir aí, não são vocês não. Mas sabe por quê? Porque hoje, pelo amor de Deus, eu estou tendo trabalho com crente velho, irmãos. Os crentes novos estão se oferecendo, os crentes velhos estão me dando canseira. Canseira. Chega, marca comigo, pastor, eu quero falar. Eu não quero mais ser líder disso, eu não quero. O que foi? Porque o pastor olhou e não me cumprimentou. Irmão. Ai. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que nem Jesus tinha paciência com elas. Não é eu que vou ter. Amém, irmão? Eu virei para um amigo meu que ele é psicólogo, pastor Carlos Faustino. Eu falei, Carlos, eu tenho uma diferença muito grande sobre você. Ele falou, por quê? Porque você tem que ficar esperando as pessoas adivinhar qual que é o problema. Eu já falo na lata. A Bíblia fala e pronto, acabou, irmãos. Contra fatos não há argumentos. Se a Bíblia disse, é assim, pronto, acabou. Amém? Quem quer impactar a sua geração? Quem quer marcar a sua história? Então guarda aí o que a Bíblia fala para nós. Primeiro, entenda sempre, presta atenção, sempre haverá alguém falando de você, bem ou mal. Não se preocupe, mantenha-se firme. Olha o que aconteceu com eles, capítulo 3 de Daniel, verso 10 a 12. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos nossos deuses, aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmão, sempre vai ter alguém falando de você. O problema é que nós estamos cheios de dedos, porque nós queremos agradar todo mundo. Eles vão falar mal, vão falar bem, nem todo mundo vai te aceitar, por mais que você seja bonzinho. Deus não nos chamou para ser bonzinho, Deus nos chamou para sermos leais, fiéis. Bonzinho o mundo quer, mas Deus não quer. Um dia desses eu fui pregar num lugar, e eu falei assim, olha, se vocês quiserem desligar a câmera, façam o que vocês quiserem, porque eu vou falar o que Deus manda, o que está na palavra de Deus. Eu fiz igual o Jorge Linhares. Menino é menino e menina é menina. Vai ser preso. Pelo amor de Deus. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja primitiva, ela fosse chechelenta, fresca, como a igreja atual, o evangelho não tinha chegado até aqui. Não tinha chegado. Se Jesus fosse ouvir os comentários, uns amavam, outros odiavam, Jesus não teria pregado o evangelho, ele tinha voltado para o céu. Se eu fosse Jesus, já tinha voltado. Aliás, não tinha nem vindo. Vou não, eu já sei o que esse povo vai fazer comigo, não tinha nem vindo. Então preste atenção, não vem aqui só para ouvir aquilo que você quer. Deus vai levantar pessoas que vão falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você necessita ouvir, ainda que venha te confrontar. Sabe por quê? Porque o pecado ele é confrontado com a verdade.
e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos chegando num tempo que as pessoas não estão tendo paciência para ouvir o contraditório, só quer ouvir coisa boa, só coloca lá no Instagram dela aquelas fotos de... Não coloca uma foto dela levantando de manhã, não coloca, fala a verdade, é só ilusão. Aí o cara casa com a foto do Instagram. Aí na noite de núpcias, depois que ela saiu ali do momento do casamento, que ela vai se descompor. Ô irmão, começa a tirar tanta coisa. Aí tira a orelha postiça, tira o nariz postiço, tira a tinta. Aí o cara, na hora que ela sai do banheiro, o cara olha e pergunta assim: ô camareira, onde que está minha esposa? Amor, sou eu. Ah, não é mesmo? Não é não. Nós estamos vivendo um mundo de ilusão, irmãos, e o Senhor quer nos trazer para a realidade. Sempre vai ter gente falando de você, mal ou bem, mas o que você vai fazer com isso? É aí que está a diferença entre aquele que vai marcar a sua geração, ou aquele que vai ficar para trás, aquele que vai ficar perdido, aquele que não consegue impactar nem sua própria vida. O Senhor Jesus, em João capítulo 5, 41, ele diz assim: eu não aceito glória que vem de homens. Enquanto eu e você estivermos esperando tapinha nas costas, nós não vamos impactar essa geração, porque a própria palavra de Deus nos declara que o mundo vai nos odiar. Jesus falou: o mundo vai te odiar, porque me odiou. Se você quiser ser aceito pelo mundo, você vai ser rejeitado por Deus. Nem todo mundo que vai dar o tapinha nas costas hoje, amanhã ele vai continuar com o tapinha nas costas, porque na hora que você falar a verdade para ele, sabe o que ele vai fazer? Se torna seu inimigo. É só você ver, as pessoas, elas têm medo da verdade. Eu dou uma matéria lá que se chama Caráter Cristão, e eu falo para eles: quer ver como é que o ser humano é? Você vai numa churrascaria com um amigo, você vai comer uma churrascaria, não, você vai comer uma feijoada. Quem já comeu feijoada aqui? Levanta a mão. Sexta-feira, feijoada. Você vai comer uma feijoada lá com a turma, né? Todo mundo lá, aquela coisada toda comendo a feijoada. Aí de repente, irmãos, alguém olha, mas não fala nada para você, porque você tem um objeto, não é um objeto voador, mas um objeto verde não identificado no seu dente. É a couve. Aí você está, e o pior é que quando tem essa encrenca da couve no dente, aí é o dia que a gente mais ri. Aí o cara dá conta piada, ele é o que mais está alegre na mesa, e todo mundo olha, irmãos, e ninguém tem coragem de falar, ninguém fala, e o cara está passando papel de ridículo, é ou não é? E o pior é que quando a pessoa tem um trem no dente, você não consegue olhar para outro lugar, é só para o dente dele. Irmão, é terrível. E você olha para outro lugar e vai no dente, você olha para outro lugar e vai no dente. Aí de repente chega um amigo de verdade. A Bíblia fala que é melhor a repreensão sincera do que o beijo falso. Aí o amigo chega para você e fala assim: fulano de tal, bem no pé do ouvido, não é para nem te expor não, tem uma couve no seu dente e ela está assim, está todo mundo olhando. Aí você, é verdade? Gente, eu vou ali no banheiro, tá? Aí ele volta para a mesa. Depois ele chama o amigo. Sabe o que era capaz de fazer? Você me expôs na frente de todo mundo, você não é meu amigo. Olha só a pessoa que impediu que ele continuasse passando o ridículo. É esse mundo que nós vivemos. As pessoas querem palavras falsas, elas querem ser bajuladas, mas aquele que te ama é aquele que fala a verdade, é aquele que abre os seus olhos, é aquele que te prepara para conhecer o caminho do Senhor, é aquele que te fala: esse caminho que você está indo por ele é um caminho de morte, não segue por ele, porque Jesus tem um caminho sobremodo excelente para você. Amém? Segunda coisa, C.S. Lewis, eu estou sempre com ele, que eu coloquei ele para trabalhar junto comigo hoje. Amém, irmãos? Ele estava muito folgado, eu falei: você vai trabalhar comigo. Não deixe que o medo de cair te impeça de voar. Ah, pastor, mas o que eles vão falar comigo lá na faculdade? Irmão, o problema é de quem está na faculdade. Eu aprendi uma coisa, sabe o que é? Uma boa parte dos meninos que estão na faculdade não sabe nem o que eles querem, não sabe discernir a direita para a esquerda. Estão sendo influenciados. Nós precisamos de gente lá dentro para influenciar.
Nós precisamos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que conheçam a verdade e pratiquem a verdade, ensinem a verdade dentro desses lugares. Nós não podemos mais permitir que os nossos filhos sejam influenciados por espírito de mentira, de corrupção. Irmãos, eu dou uma matéria, outra matéria lá no seminário. Hoje eu estou fazendo propaganda de seminário. Não consigo ficar sem fazer. Chama Questões Contemporâneas e a Bíblia. Você fez essa matéria comigo? Não, né? Hein? Só o caráter. Quando você voltar, você vai fazer essa matéria. E nós trabalhamos ali sobre temas que hoje são de grande relevância. E nós começamos falando o seguinte: a igreja tem que sair de cima do muro, ela tem que se posicionar. Falamos da Bíblia e o aborto, falamos do homossexualismo e do aborto, e eu falo do comunismo, do homossexualismo e a Bíblia, do aborto e a Bíblia, e do comunismo e a Bíblia. E eu provo biblicamente que é uma afronta a Deus, tudo que estão fazendo por aí. Só que os nossos meninos não têm resposta, como os meninos da faculdade também não têm. E passam medo, por quê? Porque por medo de cair, eles deixam de voar. Quantos de nós aqui hoje à noite era para nós estarmos voando? O Senhor te deu asa. Aí eu lembro daquela história da águia e da galinha. O Senhor te deu asa, mas você está comendo ainda, ciscando com galinha. Mas o Senhor falou: voa, meu filho. Ah, Senhor, eu tenho medo, se eu tentar voar e eu cair. Deus fala assim: olha, eu te sustento nas minhas mãos. É eu que te sustento, voa, eu te dei asas. Abra sua boca que o Senhor vai encher. Eu não sei o que fala. Jesus falou assim: não se preocupem com o que vocês vão falar. O Espírito vai colocar na boca de vocês. Então não se preocupe com aqueles que vão falar bem, vão falar mal. O que importa é com quem você se preocupa, com quem você tem um relacionamento de fidelidade. Porque se foi com Deus, é o que Jesus falou: eu não busco a glória de homens. Amém, irmãos? Segundo, cuidado para que a posição que Deus te deu não se torne motivo de vaidade. Daniel 3,12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, mas nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Cuidado com a posição que Deus te deu. Tem muita gente, irmãos, quando ele era pobre de Maré, Gessi, ele era fiel. De repente tomou uma posição, não estou falando nem milionário e rico, tomou uma posiçãozinha, pastor. O cara já começou a fazer, sabe o que é? Ele já não é mais fiel de todo com o Senhor, por causa da posição que ele tem. Ele era uma pessoa comum, como todo mundo aqui. De repente ele galgou uma posição maior, principalmente política. Eu fico muito chateado, irmãos, com alguns irmãos que entram na política. Fico mesmo. Eu vou abrir o coração aqui. Deus não me chamou para o trabalho político. Eu agradeço a Deus por irmãos que estão lá precisando. Mas tem que ser pessoas que continuam fiéis ao Senhor. Porque quem coloca eles lá é o mesmo que tem poder para tirar. É Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam nem aí. Eles falaram: olha, esses homens que o Senhor colocou lá, se fosse a gente, o que a gente faria? Posição, irmãos, é tudo que o ser humano quer. Olha aí para você ver. Você está na sua empresa lá, e o que você quer? Você quer subir lá, é ou não é? Não está errado não. Eu quero subir, eu quero virar gerente, eu quero virar chefe, eu quero virar o dono. Você só não pode virar o coisa ruim e querer o lugar de Deus. Mas não tem problema você querer galgar outros lugares, não tem problema. Mas o problema é quando esta posição te influencia mais do que o Espírito Santo de Deus. E você abre mão dos princípios de Deus por causa da posição. Ah, bobo, uma mentirinha só. Eu preciso que você minta. Na matéria de caráter cristão eu falo isso: secretárias de altos executivos, o patrão vira e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, minha esposa vai ligar, mas você vai falar que eu não estou. Aí ela: ai meu Deus, e agora? O Senhor que me colocou aqui, Jesus, tem misericórdia. Ah, mas eu acho que não tem problema não, né? Uma mentirinha branca. Além de tudo é preconceito. Mentira branca, se for preta não pode? Eu não entendo. Mentirinha branca não pode, não existe isso diante do Senhor. Toda mentira é mentira. Por que Deus odeia mentira? Porque toda mentira prejudica um justo. Toda mentira prejudica um justo. Aí a mulher vai e fala assim: Senhor, o Senhor me colocou, acho que para manter aqui, eu tenho que falar uma mentira. E Deus fala assim: foi eu que te coloquei, porque você tem que ser verdadeira.
Se eu falar, meu patrão me manda embora. Aquele que abriu essa porta é poderoso para abrir outra. Você está entendendo, irmãos? Deus te colocou numa posição, não é para você amar a posição. A posição é para servir a Deus através dela, amém? Somente para isso. Vamos seguir. Pela primeira vez examinei a mim mesmo. Olha o que é que esse homem está falando. Com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos e um harém de ódios mimados. Irmão, quando a gente faz uma reflexão, o que a gente encontra dentro do nosso coração? O que está lá? Por que eu quero uma posição? Por que você tem pedido a Deus a sua empresa? Para quê? Por que você tem pedido a Deus, Senhor, eu quero a posição alta da minha empresa? Para quê? E quando você estiver lá, o que é que vai acontecer? Porque tem muitas pessoas que Deus trava. Por quê? Porque se Deus não travar, Ele vai perdê-las. Tiago fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Para que você está pedindo a Deus? Porque se Deus vê que o fim é para a glória dEle, certamente o Senhor é poderoso para te conceder. Mas se for para a vaidade humana, Deus não satisfaz capricho de homens. Não satisfaz. E Ele não se preocupa se você está, Senhor, mas eu vou. Ô irmão, eu já ouvi muito isso na minha vida. Pastor, se Deus me colocar lá, não, pastor, só vai ver, eu vou honrar. Pastor, olha aqui para Deus me fazer ganhar na loteria que eu vou ser dizimista. Primeiro que eu não oro, que isso é pecado. Segundo, irmão, a pessoa que quer ganhar na loteria, ela já está quebrando uma regra de Deus. Por quê? Primeiro que o dinheiro de loteria é um dinheiro amaldiçoado. São muitas famílias que o pai deixa de comprar o leite para o filho para jogar, aí a mulher amaldiçoou esse dinheiro, o outro está recebendo. Outra coisa, irmãos, a primeira coisa que todo mundo que joga fala, sabe o que é? Se eu ganhar, eu nunca mais vou trabalhar. Deus falou que é com o suor do seu rosto que você vai comer. Pronto. Entendeu? Fala assim: cuidado, porque a posição que Deus me deu não pode se tornar um motivo de vaidade na minha vida. Vamos lá para o próximo. Mantenha as atitudes corretas, mesmo que alguns se irem contra você. Sadraque, Mesaque e Abednego nesse texto. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os três, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, a verdade é que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei. Mantenha a atitude correta, alguns vão se irar contra você. Ontem eu fui dar uma palestra de manhã no encontro de casais, lá para o lado de Inhaúma, tem longinho. Fui lá, e eu estava falando sobre compromisso. E uma das coisas que eu falei, olha, Deus não mandou as mulheres, e Ele não vai cobrar das mulheres serem excelentes profissionais. Talvez vocês vão se irar comigo essa noite, mas tá bom, Deus me ama. Pronto, acabou. Eu falei, Deus não falou que nenhuma mulher tem que ser um excelente profissional. Deus falou que ela tem que saber cuidar da sua casa. Está vendo que ninguém fala amém? Viu só? Viu só? E algumas depois vão virar as caras, e alguns é perigoso levantar e sair caminhando. Sabe por quê? Porque o primeiro compromisso que nós temos é com a nossa casa. Deus também não falou para os homens que eles têm que aprender a lavar vasilha. Deus falou que vocês têm que ser o cabeça do seu lar. Você tem que trazer o sustento para a sua casa. Tem homem lavando vasilha e deixando a mulher cansada, quase morrendo, cuidando das coisas lá fora. E ela não está dando conta nem de cuidar das coisas de casa. Minha esposa só foi trabalhar depois que o meu filho mais novo completou 14 anos. Ela falou, agora eu vou trabalhar fora, que agora o Henrique já sabe se virar. Até então ela ficou de casa, cuidou dos 3 meninos. A minha mais velha casa agora em dezembro, se Deus assim o permitir. Porque ela falou, Wellington, eu vou cuidar da minha casa. A Alcineia fala com as mulheres, ela fala assim, olha, você tem que escolher quando é que você vai querer ter trabalho. Porque o trabalho você vai ter com o filho. Se é quando ele estiver pequeno ou quando ele estiver grande. Opte quando ele estiver pequeno, porque depois que estiver grande, ele não te dá trabalho nunca mais. Amém? Ele vai servir de bênção na sua vida. De bênção. Em nome de Jesus.
Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Você quer um destino extraordinário? Vai passar por dificuldade. Ninguém que ganhou uma Olimpíada, ganhou a Olimpíada dormindo eternamente em berço esplêndido. Ganhou levantando cedo, treinando, se matando, levando os seus músculos à exaustão para ser o melhor. Mas nós queremos cumprir o propósito de Deus para essa terra, sem compromisso de oração, sem compromisso de leitura da palavra. Nós queremos ter resposta para os outros, mas nós não conhecemos. Pastor Paulo acabou de falar aqui, compra um livro e ganha uma Bíblia, né, pastor Paulo? Promoção, e para mocinha também. Olha só para você ver, compre um livro e ganha uma Bíblia. Pastor Paulo acabou de falar. O pão diário, irmão, sabe o que aquilo ali é? Meditação de todo dia. Hoje eu falei, por que os nossos filhos estão se comprometendo com essa geração perversa? Sabe por quê? Porque nós não fazemos culto doméstico com eles. Não oramos com os nossos filhos. Os meninos estão do lado de lá, glória a Deus. Sabe o que eles falam? Ah, meu filho foi na igreja, pastor. Hoje nós tivemos consagração de uma criança. Eu tomei uma atitude mesmo, estou nem aí. Já tem uns 3 anos que Deus falou isso comigo. Antigamente a gente apresentava as crianças, né? Senhor, está aqui essa criancinha, Senhor, consagramos ao Senhor, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, deixava para os pais e ir embora. Aí o menino chegava um adolescentezinho, aí ele vinha todo problemático, aí a mãe chegava, pastor Wellington, o que foi? Aquele menino que o Senhor apresentou, esse menino está dando trabalho demais. Tipo assim, a minha consagração ela foi terrível. A oração do Senhor não valeu, não. Eu tinha que ter colocado outro pastor. Pastor, a gente pode apresentar uma criança depois de velha para outro pastor orar? Deus me falou assim, trouxe a minha memória, oferta movida. Todos os pais que vão apresentar, viu, pastor Paulo? Pega essa aí. Hoje mesmo, se você pegar lá no YouTube da Nova Vida, você vai ver. Está lá os pais, com a nenenzinha, né? Menininha lá. Então, eu apresentar. Falei, beleza, antes de eu pegar essa criança, deixa eu falar um negócio para vocês. Porque amanhã eu não quero ser culpado de nada. Vocês estão dispostos a criar essa menina no caminho do Senhor? Sabe por quê? Porque essa consagração se chama oferta movida. O que é oferta movida? Eu vou pegar a filha de vocês, que Deus deu para vocês? Deu, pastor. Agora vocês estão querendo falar, ela é do Senhor, não é? Eu vou apresentar. Só que vocês querem que Deus já leve ela agora? Não, pastor. Então tá. O que ele vai fazer? Ele vai devolver para vocês. Só que o que ele vai devolver, ele vai falar o seguinte, ela é minha agora, tá? Sim. Então agora vocês vão ensiná-la da forma que eu quero, porque ela me pertence. Aí eu falo para o casal o seguinte, vocês estão dispostos a cumprir Deuteronômio 6, Provérbios 22, Provérbios 22, 6, ensina a criança do caminho que deve andar. Deuteronômio 6, ensina ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Vocês estão dispostos a fazer isso? Estamos. Agora sim eu vou apresentar essa criança, porque a responsabilidade é sua, não é minha não. Não, pastor, isso é muito duro. Não, sabe por quê? Nós estamos no meio de uma geração que não quer compromisso com nada e joga tudo nas costas do pastor. Eu falei, eu não sou bobo. Aí peguei a menina começou a chorar. Aí a mãe já vem, eu falei, deixa a sua filha. Por quê, pastor? Porque ela não te pertence. A primeira coisa que você tem que aprender é que você agora está entregando ela para Deus. É Abraão e Isaac, você está entregando ela para Deus. Deixa ela chorar na minha mão. É a primeira atitude que você está tomando. Senhor, ela é tua. E Deus vai te devolver ela. Você vai aquietar essa criança. Mas entenda uma coisa, você vai ter que criá-la da forma que Deus determinou. Amém, irmãos? Você quer compromisso? Você quer servir a Deus? Então muita gente vai ficar irado contra você. Quando eu falo do compromisso das mulheres, as mulheres ficam iradas comigo. Pastor, não, nós estamos num outro mundo. Nós estamos num outro mundo? Não, no mesmo mundo. Salomão falou que não tem nada novo. E tem uma coisa, meu querido, podemos estar numa outra geração, mas o Deus é Deus de gerações. A palavra dele continua a mesma para todos. Amém? Vamos lá. 4, os que não entendem o seu propósito, vamos terminar. Os que não entendem o seu propósito te intimidarão para sair fora do mesmo. Tem gente que não entende seu propósito, não. Teve uma senhora uma vez, uma jovem, ela foi para o seminário e me explicou como é que ela foi para o seminário. Falou, como é que aconteceu? Irmãos, qual o sonho de um pai, né? Que o filho passe numa faculdade boa, é ou não é? Medicina, direito, maravilha, é ou não é? Aí era o sonho dos pais dela. Essa menina foi, casou e passou. Ela casou e depois ela passou num curso de medicina, muito bom.
Depois que ela passou, menina crente, a família toda crente, Deus chamou ela e falou assim: está feliz? Muito. Era isso que você queria? Agora eu quero a sua faculdade. Senhor, e eu quero que você vai fazer seminário. O quê? Eu quero que você vai fazer seminário. A menina obedeceu a Deus. Falou com o marido dela, falou: eu não vou começar a faculdade, você sabe que você tem que estudar alguns períodos para trancar um curso. Ela não chegou nem a começar. Ela falou: Deus falou que é para eu fazer seminário. Ele falou: você está doida, essa mulher está doida, Deus não ia te pedir isso. Ela falou: Deus me pediu. Não está não, foi chamar os pais. Chamou os pais dela. A filha do senhor está doida, essa menina. Aí ela falou para: não, Deus não falou isso com você. Tudo crente, irmão, tudo crente. Aí você fala: mas pastora, a menina era o sonho dela. Deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com o seu sonho, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se o seu sonho se encaixa dentro do propósito de Deus, é isso aqui, olha. Nem todo mundo vai entender o propósito de Deus na sua vida, e muitos vão tentar te intimidar. Você está doido? Como é que você vai deixar a sua empresa de 50 anos? Você vai lá para a África comer calango, comer rato? Cruz, incrédulo. Mas Deus mandou. Não, Deus não manda um trem desse não. Eu não quero servir esse Deus. Você não vai. Quantos missionários estão frustrados dentro das suas casas? Porque foram intimidados para abrir mão do propósito de Deus. Porque outros não entendiam o propósito de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão tão caladinhos. Pastor Paulo, é sempre assim? Né? Então tá bom. Achei que era só comigo. Então tá bom. Certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Quem que você é no plano de Deus, Judas ou João? Os Joãos, levante a mão aí. Os outros são Judas? Espero que não. Então levanta a mão, ué. Quem é João aí? Deixa eu te falar, o propósito de Deus, Judas foi usado para... Ele que entregou Jesus, que vendeu, ele traiu. Quem é trair? Aí levanta a mão. João foi o discípulo amado. Quem quer ser o discípulo amado aí? Então, você vai realizar o propósito de Deus de qualquer forma. Amém, queridos? Vamos para o próximo. Tenha coragem e aprenda a dar uma resposta baseada no seu propósito e na fé em Deus. Sabe o que eles falaram? Olha para você ver que coisa interessante. Capítulos 3, versos 16 e 17. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Aprenda a dar uma resposta baseada no seu propósito e na sua fé. Tem muita gente que não tem coragem de dar uma resposta porque ele não tem fé. Deus desafia a gente, é baseado na fé. Eu falei agora com os pastores lá na sala. Quando Deus me desafiou nesse projeto do Casa de Profetas, Deus virou para mim e falou assim, dessa forma: eu sou um Deus de reação. Você fala: uai, o que é? Toda ação chama uma? Toda ação chama uma? Ué, mas eu achei que Deus era Deus de ação. Não, Deus é um Deus de reação. O que ele falou comigo? Você age com fé e eu vou reagir com milagre. Você vai ter fé e eu vou reagir com milagre. Pisar no Jordão é função sua, abrir o Jordão é minha. É minha. Você não faz milagre, mas eu faço. Mas você tem que acreditar. Amém? Mandar Lázaro sair para fora, ressuscitar Lázaro é função do Senhor, mas tirar a pedra é função dos homens. Amém, irmãos? Falar para o coxo: levanta e anda em nome de Jesus, é função do Senhor o milagre. Mas levantar de um salto é função do coxo. Porque se ele não tivesse fé, ele continuaria sentado lá até os dias de hoje. Mas ele teve que ter fé. E Deus reagiu com o milagre. Fala assim: eu vou agir com fé. E Deus vai reagir com milagre. Amém? Glória a Deus. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. A fé, ela vai impulsionando a gente. A gente precisa um pouquinho. Irmãos, se eu te contar a minha história de fé, ela é tremenda. Sabe por quê? Eu era um cristão, eu fui criado numa igreja tradicional. Aquelas assim, que acreditando, tipo assim, se tiver a gente faz, se não tiver a gente não faz. E eu sou fleumático em termos de temperamento. Todo fleumático é o seguinte: eu só acredito vendo.
Eu tive muita luta quando Deus foi me ajudar a mover na fé. Por quê? Porque eu tinha dificuldade, irmãos. O meu negócio era o seguinte: Senhor, Wellington, você vai comprar aquele predinho. Quanto que custa, Senhor? Custa 1 milhão. Beleza, cadê o dinheiro? Não, você vai e eu estou junto com você. Senhor, assim, eu acredito muito no Senhor, mas deixa eu só falar um negócio: sem dinheiro não dá. Eu preciso te ver. Aí Deus fala assim: então você não serve para mim. Se eu ver as feridas nas mãos dele, eu vou acreditar. Paz seja convosco. Tomé, vem cá. Coloca as mãos aqui. Agora, porque você viu, você creu? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Deus está te chamando a tomar passo de fé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente aqui que parou no tempo, negligenciou por causa da fé. Deus já te deu uma palavra e você está esperando as coisas acontecerem. Não vão acontecer até você tomar um passo de fé. Deus vai fazer o milagre que Ele te prometeu, mas Ele mandou você tomar um passo de fé. Enquanto você não tomar um passo de fé, o milagre não vai acontecer. Deus não vai permitir. Por quê, pastor? Porque Ele é um Deus de reação. E Ele vai reagir de forma positiva. Amém, igreja? Vamos lá. 6. Reconheça que existe o Senhor dos senhores e Rei dos reis, a quem devemos obediência e respeito em última instância. Daniel 3,17. Se nosso Deus a quem servimos, quem você serve, meu irmão? Quem nós servimos? Nós temos muito medo de autoridades humanas. Eu falei ali com os pastores, só tem 2 formas de uma igreja fechar, irmão, só 2. A primeira é pelo arrebatamento. Quando a gente foi, irmão, se você ficou aqui, você está lascado. Deixa eu te explicar. Se você olhar para cá, esse microfone cair, essa roupa, preocupe-se. Amém? A primeira é pelo arrebatamento da igreja. Aí não vai ter nem necessidade de ter igreja. Mas a segunda forma é quando a igreja se torna irrelevante. O sal não presta se ele for insípido, senão para ser pisado. Igreja que fecha é igreja irrelevante. Ela não salga, ela não faz diferença. Está entendendo? E por que ela não faz diferença? Porque ela se aculturou. Ela tomou as modas do mundo. Ela se adequou ao mundo. E ela se tornou inimiga do Senhor. Se o Deus a quem servimos, qual é o Senhor que você serve? O apóstolo Pedro, quando ele e os apóstolos foram presos, a liderança judaica virou para eles e falou assim: nós falamos para vocês não falar mais desse Jesus. O que eles falaram? Vocês vão responder para nós, porque para nós importa obedecer a Deus e não aos homens. No princípio de autoridade espiritual tem 2 coisas. Uma delas se chama obediência e a outra submissão. O que quer dizer isso? Submissão é absoluta, obediência é relativa. Relativa a quê, pastor? Porque tem uma autoridade, que é a última instância. O nome dessa autoridade, que não é o Supremo Tribunal Federal, o nome dessa autoridade superior se chama Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um dia, se você entregou sua vida para Ele, você não entregou sua vida a Jesus para ser salvo. Deixa eu te falar um negócio, vai te assustar. Jesus não morreu para ser o seu Salvador. Jesus morreu para ser o seu Senhor. Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou você não tem nada com Ele, absolutamente nada. E o apóstolo Paulo mesmo, ele fala lá em Romanos também, foi especificamente para esse fim que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Ele é Senhor de todos. Ah, pastor, mas como é que acontece? Mas eu não queria, eu só queria um Salvador. Eu só não queria ir para o inferno. Quem quer para o inferno e quer um Salvador, ele já está no inferno. O dono quer dizer, irmãos, que você não tem direito a nada. Você não tem nada, é tudo dele. Isso dói. É por isso que esses jovens falaram assim: Nabucodonosor, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, nos livra. Se não quiser, nós não nos prostraremos. Sabe por quê, Nabucodonosor? Nós só servimos um Senhor.
E quando tem alguma lei que choca com a lei de Deus, nós permanecemos com a lei do nosso Senhor. Pode colocar lei nessa nação. A partir de agora, pastor não pode pregar, não pode falar de Jesus, não pode falar contra pecado. Aí eu quero ver a pastorada abrir a boca e ser homem e mulher de Deus. Eu quero ver você no seu local de trabalho, onde de repente o seu patrão falou assim: se você falar o nome de Deus aqui, você vai ser mandado embora. Deus te abençoe. Até amanhã. E aí? Quem é o Senhor da nossa vida? Se Jesus não for o Senhor da nossa vida, você tem outro dono, e não é Ele. E não é Ele. E quando Ele é dono, Ele fala assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome sua cruz e me siga. Porque aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você não pode sair daqui hoje à noite tendo Jesus como seu Salvador. Você tem que sair daqui essa noite confessando Ele como Senhor da sua vida. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O Senhor está passando em revista a tropa. Nós estamos chegando nos últimos tempos. O Senhor me deu uma palavra há poucos dias atrás. E Ele falou assim: Wellington, prepara a igreja para subir. Jesus está às portas, irmãos. O mundo está sendo todo preparado para isso. Prepara a igreja, porque o Senhor está voltando. Só que Ele não vai voltar mais como um menininho à manjedoura. Ele não vai voltar como um servo sofredor. Ele vai voltar num cavalo branco vencedor. E Ele vai declarar que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não importa quem eu e você somos. Pastor Wímpio, deixa eu te contar uma coisa. O Senhor, através do apóstolo Paulo, Ele declara para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. E no finalzinho Ele vai falar assim: porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus um dia todo joelho vai ter que se dobrar, nos céus, na terra, embaixo, as três vias, está vendo? No céu, está vendo? Descobri essa terceira via, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fala assim: Jesus Cristo é o meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pastor Paulo, eu vou pular uns dois aqui, porque eu acho que já tem gente começando a ir embora. Está vendo? Tem 8. É porque era 10, eu fui até o 10, mas eu vou dar uma diminuída aqui. Quando o propósito vem de Deus e permanecemos nele, Ele sempre estará conosco. Nabucodonosor lançou os meninos na fornalha. De repente ele olha: deixa eu falar um negócio da fornalha antes aqui, só um minuto. Deixa eu falar um negócio. Deus tem 3 formas de livrar a gente da fornalha, amém, irmãos? Antes, durante e depois. Antes é quando você vai para a fornalha: Senhor, eu tenho muita fé, Senhor. Aí já subiu o teclado, está na hora de terminar. Senhor, as igrejas hoje é assim: sobe o tecladista, o pastor já fala assim: irmão, já estou encerrando, não tem mais paletó para puxar, né, pastor Paulo? Aí, aqui antes, irmãos, é aquela hora que você está indo, aí o Senhor dá aquele livramento. Nabucodonosor olha e fala assim: vocês são homens de fé, tragam eles para cá, eles não vão. Você, ufa, escapei. Isso é o livramento antes. O livramento durante é quando você é lançado na fornalha. Irmão, é lançado na fornalha mesmo. Senhor, mas o quarto homem está lá com você, amém? E ele te livra. Nenhuma chamazinha, as suas roupas saem sem cheiro de queimado, amém, irmãos? Mas tem um livramento depois da fornalha. Qual que é esse? Você morre. Pastor, isso não é livramento. Não, pastor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo. Irmãos, Deus tem colocado no meu coração
um desejo tão grande da volta do Senhor, e Ele vai tirando um apego a essas coisas terrenas. É algo tão fantástico, irmão. A gente vai perdendo o gosto, sabe? O cara casou, ixi, Deus vai tirando do nosso coração, Ele vai preparando a gente. Eu não sei se eu já estou para morrer, irmão. Paulinho, por favor, pastor, você ajuda a Alcineia lá, né? Dá umas granas para ela lá, né? Meus meninos. Mas eu não sei, mas eu sei que Deus está me dando uma paz tão grande sobre a volta de Jesus, que eu entendo hoje o que Paulo fala. Paulo fala assim: eu estou num dilema, porque eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se estar nesse corpo ainda vai trazer algum auxílio para a igreja, se eu ainda vou ser útil para a igreja, então eu fico. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Esse é o depois, irmãos, não é temer a morte. Nessa Covid, agora nessa pandemia, quanta gente estava com medo da morte, e parece que a morte perseguiu essas pessoas. É ou não é? Você ligava para a pessoa: pastor, estou morrendo de medo, pastor, eu não vou no culto do seu. Teve uma mulher da igreja lá, ela não foi no culto, não ia, os filhos dela não vai, ela morreu de Covid. Como é que foi? Um dia o menino dela passou na casa dela, colocou Covid nela. Eu fui no velório, o menino deitou no meu ombro, e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, eu matei minha mãe. Falei: você não é tão poderoso não, senhor. Você não é poderoso. Todos nós temos os nossos dias contados. O dia da sua mãe era aquele. Eu não posso acrescentar e nem tirar um dia da minha vida. Todos estão contados quando nenhum deles ainda havia. Amém, queridos? Então vamos lá. Quando o propósito vem de Deus e permanecemos nele, Ele sempre estará conosco. Salmo 23:4. Quem lembra o que está escrito lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por quê? A tua vara me consola. E o último, para a gente encerrar. Porque já tem gente querendo ir embora. O último, nossas atitudes concorrerão para a glória de Deus, e nosso testemunho ecoará à distância. Olha só, o verso 28 e 29. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar aos deuses que não eram Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Se você permanecer firme, se você não tiver medo, se você confiar no Senhor em todo momento, se você não se desesperar por causa das palavras de irritação, se você mantiver a sua fé, além do Senhor estar com vocês, e Ele vai estar com você em todo o tempo, as suas atitudes vão concorrer para a glória de Deus. E olha o que está aqui: e o testemunho vai ecoar à distância. Eu faço um decreto para todo tribo, língua e nação, que eles reconheçam que não tem Deus que livra como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O mundo está carente do nosso testemunho, irmãos, porque as pessoas querem falar que existe um Deus poderoso que livra. Quando a pessoa chega para você lá no trabalho e fala assim: eu estou com uma dor de cabeça, o que você fala? Tomou Doril, a dor sumiu. Ou você fala assim: vem cá no cantinho, eu vou orar por você, o meu Deus é poderoso para curar a sua dor de cabeça. Eu estou muito empipinado, a minha mulher, o meu marido, não sei o que é, eu acho que eu vou embora. Vem cá, eu vou orar por você, para que Deus possa renovar a aliança de vocês. O que é que você faz quando eles vêm com um problema? Você traz a solução da palavra, ou você ajuda a piorar o problema? As pessoas estão carentes de testemunho. Amém? O homem não pode diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo. Assim como um louco não pode apagar o sol, rabiscando a palavra escuridão na parede de sua cela. Ninguém apaga a glória de Deus. Deus vai ser exaltado, querendo o homem ou não. E concluindo, vamos ler aqui, o que está escrito? O fim é sempre melhor do que o início.
Daniel 3,30. Vamos nos colocar de pé e vamos ler junto esse verso aqui. É o texto de Daniel 3,30. Está dando para vocês lerem? Daniel 3,30. No 3, 1, 2, 3. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Todo mundo quer prosperar, não quer? Todo mundo, quero ser melhor. Mas siga os passos. Fator 10. Eu vou deixar o trem aí, ó. O trem, como é que chama? PowerPoint. Tá, pastor? Se alguém quiser, pega, tem outros lá. Tem outros tópicos. Sabe por quê? Nós precisamos entender que todos os dias o diabo tenta nos matar. Nós somos como Sadraque, Mesaque e Abidnego hoje. O diabo tentou te matar, mas Deus te deu livramento. Porque Deus tem plano na sua vida. Deus quer te prosperar, mas prosperar não é te dar dinheiro. Isso para Deus não vale nada. Dinheiro para Deus não vale nada. A prosperidade de verdade, sabe o que é? Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Esses são os valores do Rei. Feche os seus olhos. Já estamos encerrando.